Salve, salve, meu povo! Vamos lá, continuando então, vamos para mais uma aula de redes. E no assunto de hoje vamos falar sobre endereçamento IP. Pois bem, pessoal, quando a gente fala do assunto de redes, os editais eles não são tão claros assim. Então a gente vai ter que separar, a gente vai separando por serviços, né? A gente vai separando por serviços. Como assim, professor? Vou dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente pega aí a estrutura do TCP/IP, eu acho que as bancas, quando fala de redes, deveriam colocar assim para você. Serviço tal da camada tal, né? Serviços da camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede ou internet, camada de enlace, camada física. Pessoal, quais são os serviços da camada de rede que você precisa conhecer? Esse aqui que a gente vai colocar vem caindo bastante. Endereçamento IP. O que mais? Fragmentação. Fragmentação é um serviço específico que está dentro do estudo do datagrama IP. O que mais? Bom, aí você vai ver aí. Tudo se resume a esse cara aqui. Todos os serviços estão aqui. Beleza? Esse serviço aqui é um anexo desse cara. Só que fragmentação é uma coisinha que você precisa enxergar um pouquinho melhor. O que mais? Bom, o que mais é o seguinte. Você vai ter aí serviços de roteamento e as suas variações. Aí roteamento também é outro capítulo à parte. Por quê? Porque dentro de roteamento você vai ter todos os protocolos de roteamento. Principalmente quem? O SPF, que é o mais foda, e o RIP. Pois bem, isso aqui são serviços anexados à camada de rede. Só que nas provas o cara coloca, ele faz uma salada mista para falar de redes. Não sei porquê, ele poderia simplesmente resumir, então assim, ó. Protocolo do TCP/IP, acabou. Mas ele quer colocar, aí ele coloca qualidade de serviço, aí ele coloca VLAN, aí ele coloca endereçamento, enfim. Poderia falar, olha, serviços da camada de aplicação, transporte e redes, ou serviços da camada física, enlace e rede, ponto. Decide o que ele quer perguntar ou pergunta tudo, né? Que é o que acontece. Só que o cara coloca um editalzão grande lá. Então, nós estamos separando. E na aula de hoje, nós vamos ver especificamente o endereçamento IP. Bom, o que você precisa levar? Ainda vem caindo muitas questões de endereçamento IP versão 4. Porque isso ainda vai demorar a ser substituído. E quando chegar o IPv6 de fato, aí você não vai precisar se preocupar com o endereçamento. Você vai decorar algumas regras, quais são os IPs utilizados para tal ações. Porque não precisa de endereçamento. Atribui um IP para cada máquina e deixa o pau torar. Tudo bem? Tranquilo. Então nós teremos aí o IP versão 4, que possui 32 bits. E o IP versão 6, que possui 128 bits. Beleza? Ótimo. Vamos falar aqui desse cara, que é o que ainda a gente tem que fazer conta, pensar um pouquinho. E se você não estudar, de fato, não sai. Se você quiser uma coisa mais aprofundada, no meu canal do YouTube tem lá uma aula de quase 2 horas, resolvendo exercícios, comentando, brincando, fazendo o que precisa saber sobre endereçamento IP. Você precisa entender que endereçamento IP, ele é igual uma fórmula de física, por exemplo. A fórmula da velocidade do movimento retilíneo. Se você chegou até aqui, possivelmente você passou por ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque é sempre de uma forma que você tem que visualizar. 4 coisas o cara vai perguntar, e para perguntar isso ele vai dar sempre para você 2 elementos base. Ele vai te dar o IP e vai te dar a máscara. Pronto, ele vai te dar o IP e a máscara. Com esses 2 caras, você projeta uma rede do tamanho do Google. É assim, ó, pensando no princípio físico, né? Me deu um ponto de apoio, uma alavanca e eu movimento o mundo. É verdade. Me deu o IP e a máscara e eu faço qualquer projeto para você. Também é verdade. Ótimo. O cara vai te dar o IP e vai te dar a máscara, ou em notação decimal ou em contagem de bits, e vai te perguntar, quantidade de subredes. E vai te perguntar endereço de rede. Vai te perguntar endereço de broadcast. Então eu vou falar assim, para montar 10 subredes,
Eu tenho IP, a máscara, eu quero montar 10 subredes. Você consegue calcular. Eu tenho o IP, tenho a máscara, eu quero saber qual que é o endereço de rede, qual que é o endereço válido, quantas redes, quantos hosts, assim vai. São só essas perguntas, são as mesmas perguntas que você tira do IP e da máscara. É importante saber ver isso. Vamos enfrentá-las, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Essa questão tem uma polêmicazinha, mas aí eu vou ensinar você do jeito da prova. Da prova. Eu nem sei se, nem conferi ao certo se ela foi anulada, mas tem aí, né, uma polêmicazinha aqui, beleza? Vamos lá. Bom, esse é a típica questão que, desde 2004, quando eu dou aula, quando eu comecei a dar aula para TI, para concursos, em 2004, essa questão cai, é a mesma, sempre. Essa daqui, com uma peculiaridade, que, na minha opinião, teria duas respostas, mas o gabarito oficial é o que eu vou apontar aqui pra você. Por quê? Porque é exatamente igual a gente calcula sempre todas as vidas. Então é assim, ó, o cara vai te dar o endereço IP, versão 4, classe C. Lembre-se. E ele te deu também uma coisa importante, máscara. A máscara aqui está em notação decimal, desculpa, está em notação de contagem de bits. Beleza? Anotação contagem de bits. Ou seja, tem 24 bits iguais a 1 para a máscara. Observação. A máscara. Vou colocar aqui para você. Vou colocar aqui, ó. A parte. Vai, vou colocar. Tirei eu aí. Beleza. A máscara. Ela pode ser em notação decimal. Você aprendeu, se não aprendeu, aprenda agora, que o endereço IP classe A, ele tem rede, host e host. Você quer IP versão 4, tá? O primeiro octeto é a rede, os primeiros 8 bits para a rede identificam o prefixo da rede e o restante identifica o prefixo do host. Logo, a máscara é assim, ó, os bits da rede iguais a 1, os bits do host iguais a 0. Então se eu colocar tudo 1 aqui para a rede, vai dar 255. Que é o maior número que eu escrevo com 8 bits. Tudo 0 para host, tudo 0 para host, tudo 0 para host. Então essa é a máscara padrão classe A. E a máscara classe C é a identificação da rede, host. Ou seja, nós temos aqui rede, host. Beleza? Nós temos 2 octetos que identificam a rede, 2 octetos que identificam o host. Logo, se eu colocar tudo 1 para a rede, vai ser 255, 0, 0. Pois bem, professor. E na classe C, eu tenho identificação de rede e host. Então, se eu colocar tudo 1, os 8 bits da rede aqui, 255, o próximo octeto 255, o próximo octeto 255 e o próximo octeto 0. Pensando assim, eu tenho que a máscara padrão, isso aqui é a máscara padrão, em notação decimal, da classe A é essa, da classe B é essa, da classe C é essa. Agora você consegue entender uma coisa importante que talvez você nunca tinha respondido na sua vida. Por que que, na notação com máscara, não se usa os endereços classe D e E? Porque se eu pegasse mais um octeto para colocar rede, não sobraria nada para host. Por isso que para usar, para endereçar a máquina host, eu só uso os endereços classe A, B e C, embora eu tenha classe D e E. Eu não uso por conta dessa mágica que você está vendo aqui. Ótimo, beleza. Bom, se eu fosse fazer notação em contagem de bits, jovem, aqui eu tenho na máscara padrão 1/8, ou seja, 8 bits iguais a 1. Aqui, 8 mais 8, 16, então /16 bits iguais a 1. E aqui, 8 mais 8 mais 8, 24 bits iguais a 1. Por quê? O número decimal 255 em binário é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Beleza. Bom, diferente disso, quando eu pego emprestado bits do host, eu estou criando subredes. E eu não posso pegar emprestado desse aqui e pular esse. Não pode, tem que ser na sequência. Aqui é 8 uns, aí que eu venho. Mais um. Peguei um 0, o resto é tudo 0. Portanto, nunca vai existir uma máscara 255, 192, sei lá, 0255. Nunca. Isso aqui não existe. Por quê?
Porque se você viu o número par aqui, os outros são todos iguais a 0. Por quê? Porque acabou aqui, você vai colocar tudo 0 em bits. Essa é a justificativa. Então, ou é 255, ou é um número par, que só pode ser, esse aqui, ó. Eu falo pros meninos da graduação até hoje assim, ó. Esse número só pode ser 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254. Só isso. Só pode ser esses números aqui. Se for qualquer um desses números, aqui é 128, tá? Só para lembrar, 128. Se for qualquer um desses números, você vai ter que ter a certeza que os próximos números são 0. Professor, e por que isso? Porque você vai ter isso aqui, ó. 2 elevado a 0 igual a 1. 2 elevado a 1 igual a 2. 2 elevado a 2 igual a 4. Essa é a tabuada que eu passo para os meninos. 2 elevado a 3 igual a 8. 2 elevado a 4 igual a 16. 2 elevado a 5 igual a 32. 2 elevado a 6 igual a 64. 2 elevado a 7 igual a 128. Entendeu? Porque 2 elevado a 7 conta aqui, ó, que tem 8 elementos. Ou seja, 8 bits. Entenda, 255. Se eu pegar um bit aqui, um bit igual a 1 e o resto tudo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa posição aqui é essa aqui, ó. É o 128, é o 2 elevado a 7. Faz a conversão binária decimal, vai dar 128, vai ser esse cara aqui. Se eu pegar 1, eu vou ter 128 mais 64, vai dar 192. Se eu pegar 1, vai ser 128 mais 64 mais 128 mais 64 mais 32, que vai dar 224. Se eu pegar 1 e 1, vai ser 128 mais 64 mais 32 mais 16, que vai dar 240. Então a máscara só pode ser, filho, 255 ou 255 acompanhado de 128, 192, 124, só isso aqui, acabou, pronto. E se você vê um número desse aqui, que é um número par, obrigatoriamente o próximo tem que ser 0, e daí pra frente tem que ser tudo 0, não é só esse aqui não, tem que ser tudo 0. Por quê? Porque eu peguei 1, zerei tudo aqui, não importa, vou até o final, vou preencher o restante que falta com tudo 0. Bom, você aprendeu esse conceito? Aprendi, professor. Voltemos aqui, então. Esse aqui foi um overview, tá? Foi um nivelamento básico aí pra você. Presta atenção numa coisa. É assim sempre. É assim porque é assim. É assim porque a fórmula é essa. Mas nessa questão, nós temos uma peculiaridade. E aí eu consideraria que a questão deveria ter ou mudança de gabarito para a letra D, ou nula, porque a letra E também atende. Eu vou calcular e depois a gente discute isso. Por conta de uma palavrinha que está escrito aí. Desculpa. Ela fala assim: eu tenho um endereço IP e uma máscara, eu já tenho um endereço IP e uma máscara, e eu quero, a partir desse IP e máscara, criar mais 5 subredes. É só isso. Esquece o resto agora. Essa parte aqui só está para te encher o saco. É assim que funciona nas provas. Só está para te encher o saco. Só que essa palavra menos aqui, ó, menos aqui, essa palavra menos aqui, vou fazer um... Essa palavra, ela pode mudar a questão. Vamos ver? Vamos. Meu povo, eu tenho o endereço 204, 16, 40. Se ele não fala, ele foi bonzinho, se ele não fala para você, você tem que saber que o endereço 204 é classe C. E o endereço classe C, filho, o endereço classe C, ele tem os 3 primeiros octetos como prefixo de rede, e isso não muda. Então não pode mudar. Todo computador dessa rede, todo projeto que você for fazer para essa rede em especial, ele precisa ter 204, 16, 4. Por quê? Porque esse é o prefixo da rede. Por quê, professor? Porque eu te dei um IP e uma máscara. Professor, eu posso fazer projeto que não está nem aí pro prefixo da rede? Pode, mas este caso em especial é assim, é para isso que serve entender o prefixo da rede. Ótimo. Então, a máscara, ela vai ter que ter, no mínimo, 255, 255, 255. Por quê? Porque aqui é rede e aqui é rede. Por quê? Porque o endereço é classe C.
Entendi. Então eu vou ter que pegar emprestado os bits que sobrou do host. Ou seja, esse último octeto aqui é host. Então eu tenho aqui pro host, 8 bits. Bom, eu quero pegar emprestado dos 8 bits, ou dos 8 bits do host, eu quero formar 5 subredes. Bom, para formar 5 subredes, a conta você faz aqui, ó, 2 elevado a n bits tem que ser maior ou igual a 5. Qual que é o número de bits que eu tenho que colocar para ser maior ou igual a 5? Olha para esse número aqui, ó. Tem que colocar aqui, ó. Tá vendo aqui esse número aqui, ó? Oh, caracas. Tem que colocar 3 bits. Por quê? 2 elevado a 3 é igual a 8. Só pode ter nenhum bit, 1 bit, 2 bits, 3 bits. Não pode ser 2 elevado a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é 4 e aí vai dar menos subredes do que ele quer. Então tem que ser 3. O n tem que ser igual a 3. Ah, entendi, professor. O n tem que ser igual a 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é maior ou igual a 5. E é o próximo. Beleza? Beleza. Então eu tenho o quê? O n igual a 3. Então eu tenho o quê? Eu tenho que pegar emprestado 3 bits. Eu tenho que pegar emprestado 3 bits do host. Então aqui vai ser 255, 255, 255, 1, 2, 3. Peguei emprestado 3 bits do host. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui você tem que cortar e vai falar assim, ó. Isso aqui é prefixo da rede. Isso aqui é prefixo da subrede. E isso aqui é prefixo do host. Bom, teoria. Eu não preciso saber quantas redes, mas quantas subredes eu posso montar aqui? 2 elevado a 3 bits, número de bits. Que dá o quê? 8 subredes. Quantos hosts em cada subrede? É o que sobrou de bits. 2 elevado a 5 menos 2. Professor, por que esse menos 2 aqui? Porque esse menos 2 aqui, ó, é o primeiro endereço. É o endereço de rede, que é o final 0. E o último endereço, isso aqui é quando você quer falar com o switch da rede. Eu quero falar com o switch da rede, eu mando para o endereço de rede dele, ou seja, eu quero saber qual é a rede que ele se encontra. Beleza? Por quê? Porque com esses 3 bits aqui, ó, eu vou formar, com esses 3 bits aqui, ó, 3 bits eu vou formar, a primeira subrede vai ser a 000, a segunda vai ser a 001, a terceira vai ser a 010, a quarta vai ser a 011, a quinta vai ser essa daqui, a sexta vai ser essa daqui, a sétima vai ser essa daqui e a oitava vai ser essa daqui. Ou seja, 3 bits eu vou ter essas 8 subredes. Só que sempre eu vou ter o primeiro bit aqui de rede, o último bit aqui de broadcast. Então esse último bit, esse último endereço aqui vai ser o endereço de broadcast. Pensando nisso, jovens, 2 elevado a 5 é 32, menos 2 é 30, ou seja, eu sobra endereçável 30 hosts. Logo, por isso que eu falei para você, você só precisa olhar para quantas subredes ele quer formar. É assim para todas as questões de concurso. Essa rede em especial vai ter aqui, então, vamos para a resposta agora que você viu um tantão de informação. A máscara, ele quer a máscara. Qual a máscara? A máscara é 255, 255. Pega esse número aqui, converte ele de binário para decimal. Binário para decimal vai ser um número com os 3 primeiros bits, já tá feito aqui, ó. Ó, com o primeiro bit aqui, ó, 1 bit, 100, o 2, segundo bit, 11, o terceiro bit, ó, 11, tá vendo aqui, ó, 111, tudo zero, vai dar 224. Entendi, professor. Então vai dar 224, e só pode ser aqui porque esses 3 primeiros aqui é o prefixo da rede. Então a máscara é essa, 224. Ou em contagem de bits. Conta quantos bits iguais a 1. Vamos contar? Aqui tem 8, conta comigo. Aqui tem 8, mais 8, mais 8. Ou seja, a rede já era barra 24. Eu só aumentei 3. 24, 25, 26, 27. Ou barra 27. Bom, aqui está erradíssima essa representação. Primeiro, essa questão está erradíssima. Não existe essa representação. A representação é IP barra massa. Então o correto era assim, ó. Ou escrever assim, 204, 16, 4, 0, barra 27, assim. Ou escrever assim. Essa escrita aqui, ela não existe, embora a resposta seja essa. E mais, tem um outro problema ainda. Ele fala que todas com menos de 30 subhosts. Menos de 30 hosts cada. Essa rede aqui tem 30 hosts.
endereçáveis, porque ela cabe 32, menos o endereço de rede broadcast. Então a gente até poderia entender que essa daqui tá na pinta, mas ele tinha que pegar essa, ou tinha que pegar, por exemplo, essa, que cabe assim, cabe muito mais. Ele falou assim, somente, no máximo, no mínimo, ou, sei lá, a representação que deve ser para atender esse requisito, ou seja, criar 5 subredes, ele não disse máximo, mínimo, o ótimo, não disse nada. Então, para mim, essa questão, ela não poderia ser essa resposta, nem essa resposta, porque não cabe 5 subredes aí, tá bom? Mas a letra E e a letra D aí e a letra A, elas brigam. E também a representação está toda errada. Mas a resposta foi essa daqui, seguindo o que todas as questões de prova de concurso do planeta fazem. Elas fazem assim, de novo, vou repetir para você. Eles dão IP uma máscara e falam assim, quero calcular 8 subredes. Aí você coloca, qual que é o N para 8 subredes? 4, porque 2 elevado a 3, porque 2 elevado a 3 é 8. Quero calcular 20 subredes. Qual que é o N? 5, porque 2 elevado a 5 é 32. Então 20 está dentro de 32. Tudo bem? Aí você esquece o host. Não importa quantos hosts cada. Normalmente, os hosts cabem lá dentro. Aqui coube 30. Ele falou com menos de 30. Então, assim, eu poderia criar com 16 subredes. Com 16 subredes, aí eu teria o quê? 16 hosts em cada. Mas se tem um problema aí. Se for 29 hosts, aí nenhuma outra daria certo, não ser a letra E. Eu acho que foi isso que ele tentou, assim, deixar difícil, macular a brincadeira, mas a ideia é essa aí. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez eu te digo, no meu canal do YouTube tem lá, né, assim, aqui é um reta final, mas lá tem mais passo a passo do que você vai ver aqui, se você quiser implementar. Se não, vamos no corre aí da questão pra gente fechar isso aqui. Bom, vamos lá. Próxima questão fala o seguinte. A empresa World Corp está com problemas de alocação de endereço IP em sua rede local. A intenção é reduzir o número de IPs sendo utilizado. A técnica que foi usada foi o NAT. Bom, isso permite que uma máquina de rede local tenha endereço privado. Você precisa saber, professor, o que é o endereço privado. E precisa decorar isso aqui. Também conhecido como não roteável. Ou seja, nenhum endereço privado no mundo pode, né, ter um pacote sendo roteável. Não, nunca, jamais. Essa informação pode. Vou falar olhando para você. Não, nunca, jamais, never. Você pode ver um pacote com endereço IP privado sendo roteado na internet, IP versão 4. O IP privado é restrito a uma rede local. Aprendeu isso? Aprendeu. Agora me responde. Você sabe o que é um IP privado, filho? Então vamos lá pegar a questão. Deve ser convertido para um endereço roteável para que a empresa, ao utilizar o NAT, a faixa de endereço interna deve ser... Bom, ele está perguntando assim, qual que é a faixa de endereço IP privado? Vamos lá. Presta atenção numa coisa importante. O que ele está falando aqui para você é esse aqui, ó. Aqui você tem uma rede local, sua casa. Tem sua casa. Aqui você vai ter um switch. E aqui você vai ter os computadores. Trocentos computadores. E aqui você vai ligar isso aqui em um modem. Um modulador e um demodulador. E isso aqui você vai ligar num provedor de serviço de internet. E aí você vai acessar a internet. Beleza? Beleza. Esse cara aqui, que pode ser a Oi, que pode ser a Vivo, que pode ser a Claro, que pode ser a empresa de internet da sua rua, do seu bairro, sei lá o que, vai oferecer para você um IP público. Que é o IP, por exemplo, quando você vai fazer uma investigação, quando alguém comete um crime contra um servidor web aqui qualquer, esse é o IP que fica registrado aqui. Beleza? Se você cometer esse crime da universidade, vai ficar o IP público da universidade. Se bem que hoje as universidades estão dando o IP público para cada computador lá dentro, por conta do IPv6. Ótimo. Quando ele entrar para cá, nessa rede, aqui dentro, eu vou ter IP privado. Por quê? Porque senão você teria que pagar um acesso à internet cada IP público. Então o que você vai fazer? Você vai ter vários computadores, vários computadores conectados utilizando apenas um IP, que é o IP público aqui. Quem faz essa tradução? O NAT. Seja bem-vindo ao mundo do NAT. Network Address Translator, ou seja, protocolo de tradução de endereço de rede. Ele traduz, o NAT traduz do público pro privado e do privado pro público. É o NAT. Parabéns, é essa a função dele. Ótimo.
Pergunta que não quer se calar. Quais são os endereços IPs privados? Bom, eu espero que você saiba quais são a faixa de endereços IPs. Todas, tá? Bom, vamos lá. Na classe A, a classe A, que vai de 000 até 127, os IPs privados são todos aqueles que começam com 10. Ele vai de 10.0.0.0 até 10.255.255.255. A classe B, que é a mais chatinha, a que os caras mais perguntam em prova de concurso, beleza? É a que vai de 172.16, presta atenção nessa, .0.0, até 172.31.255.255. Você entendeu? Que vai de 16, 172, ó, nem todo o endereço 172 é privado, pelo amor de Nossa Senhora dos Concursos. 172.15 não é privado, é público. 172.13 não é privado, é público. 172.12 não é privado, é público. 172.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, até 31 são endereços IPs privados, independente do resto aqui, ó, X, independente desse resto aqui. É isso que tem que saber. E da classe C é o famosíssimo 192.168 de 00, ou seja, com todas as faixas, tá? 192.168.255.255, ou seja, todos, tá? De 0 a 255, 0 a 255. Conseguiu perceber uma conta? Conseguiu perceber uma conta básica aqui? Deixa eu mudar a cor. Aqui eu tenho 3 octetos variando para quantidade de hosts. Ou seja, o endereço privado classe A é o que cabe mais hosts. Claro, já falei isso para você, meu. Você lembra lá? Rede, host. Assim é a métrica. O endereço IP privado classe B é rede, aí uma parte do segundo bloco que vai variar. 15 elementos do segundo bloco vai variar aqui, de 16 a 31. E o endereço classe C é fixo, então você vai ter aqui o quê? Host. Beleza? Host e host. Então aqui, ó, o endereço privado classe C vai ter sempre o 92.168. Bom, vamos lá. Sem discutir muito, para não gastar muito tempo nessa questão, ele fala para você o seguinte: a faixa de endereço que a rede interna deve ter é uma faixa de endereço P privado. Bom, começamos. Tem algum endereço que começa com 10? Não. Tem algum endereço que começa com 72? Não. Tem endereço que começa com 92.168? Sim, é ele, não importa. Não importa o resto. Bom, esse aqui é o endereço de loopback. O endereço de loopback também não é roteável. Esse aqui é o endereço de link local para você conversar com uma rede interna sem contato nenhum externo. Tudo bem? Esse aqui é o endereço IP público. Esse aqui é o endereço IP público. Logo, só pode ser a letra D a nossa resposta. Tranquilo? Pessoal, essa teoria ela é densa, mas ela não é difícil. Não é difícil. Cara, depois que você entende que se eu tenho o IP e a máscara, eu consigo ampliar isso aí, você vai longe. Você acerta todas as questões relacionadas ao IP versão 4. Para isso, você precisa de alguns preceitos. Saber quais são os IPs privados, saber qual é a faixa de variação de IP. Ou seja, o classe A ele vai de 000 até 127.255.255. O classe B vai disso até 191. Do classe C ele vai de 192 até 223. Por exemplo, tenta você lá, configuração IP manual, colocar um IP 224 numa máquina. É classe D, ele não pode aceitar. O seu Windows vai falar assim: não pode, filho. Então, essas coisas mínimas você tem que chegar aqui sabendo. Aí, aqui a gente vai pegar esses IPs, pegar os privados e olhar ali dentro. Tá aqui escrito para você o privado. Depois a gente vai pegar isso aí, o IP e a máscara, e fazer um AND com ele para achar o prefixo de rede. Fazer um XOR para achar máscaras. Ou você vai calcular no padrão que eu te mostrei no vídeo passado. Ponto. Vamos fazer mais questões, porque isso aí costuma cair em muitas provas, principalmente para quem vai fazer concurso para analista e é de infraestrutura. Analista de infra, isso aí ainda aparece muito em provas. Porém, vem beliscando em tudo quanto é tipo de prova que eu já vi aí nos últimos 2 anos. TJ, TRT, TRF, Fisco, etc. Beleza? Então, vamos ver a próxima questão.
Próxima questão é a mesma coisa, mas é a mesma coisa mesmo. Ele pede lá os 16. Como nosso tempo estourou, eu vou parar aqui e aí a gente volta, né? Você vai conseguir pensar, raciocinar. De repente, se você não fez a questão, faça. É assim, o cara te deu um IP, uma máscara. O cara te deu um IP, uma máscara e pediu 16 subredes. Ponto. Esquece a quantidade de hosts. E aí calcula. Fechou? Vambora. Até o próximo bloco. Te aguardo lá. Valeu.